Olá, sejam muito bem-vindos. O episódio de hoje é um assunto interessantíssimo para a mulher que já teve filho. E se você não teve filho, também você pode ter isso. É a famosa diástase. Eu trouxe aqui uma fisioterapeuta pélvica especialista nessa área, que ela só se especializou depois da maternidade porque enfrentou a dificuldade. Então, eu trouxe aqui a Lu para contar um pouquinho para vocês, a gente ficou mostrar, né, esses assuntos sobre diástase pós-parto. Lu, se apresenta pra gente um pouquinho. Sim. Oi, gente. Meu nome é Luana Paiva, sou fisioterapeuta pélvica e especialista em reabilitação abdominal. Isso aí é um assunto bem polêmico hoje em dia, né? Como que você pode contar pra gente, Lu, assim? Porque no pós-parto a gente passa por muitas coisas, né? Sim. É muita mudança corporal, é muita coisa na cabeça, bebê chorando, é o peito rachando, é mil coisas acontecendo. Loucura. E aí, qual momento você indica a gente procurar uma ajuda para identificar essa diástase? Tá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar no pré-parto. Por quê? A gente, como ser humano, a gente tem o hábito de esperar o problema acontecer, né? Para depois a gente procurar ajuda. Sempre fala, a gente enxuga gelo, né? Exatamente. E hoje a gente tem a fisioterapia pélvica, né? E dentro da fisioterapia pélvica a gente tem a reabilitação abdominal. Então, certo, já durante a gestação a gente fazer um trabalho ali para fortalecer a musculatura abdominal, para fortalecer o assoalho pélvico. Não tem como prevenir a diástase na gestação, isso é uma dúvida. Assim, todo mundo, mas se eu tivesse feito X, eu poderia ter prevenido a diástase, não tem como. A diástase, ela é um fenômeno completamente normal, fisiológico. Até para o bebê crescer e poder se desenvolver, ela tem que acontecer. Mas a gente tem outras coisas que a gente pode fazer para estabilizar e fazer com que essa diástase não traga tanto prejuízo para a gente, tanto na estética quanto na funcionalidade. Principalmente na estética, né, Principalmente gente? na estética. E assim, eu tive o bebê agora, por exemplo, eu já tô com 2 meses. Tá. Eu já posso procurar uma especialista para ver se eu realmente estou com diástase, porque assim, gente, é normal a barriga ficar meio abaulada Sim, com certeza, no pós-parto, com né? certeza. Então, assim, mas tem um tempo assim que até tem que esperar a barriga voltar para você ver se ficou com diástase ou agora eu já poderia fazer essa avaliação? É o que eu costumo falar, cada mulher tem seu tempo. A gente tem um tempo ali do emocional, quando que você realmente consegue ter uma rede de apoio, quando que você vai conseguir procurar ajuda. Mas pelo tempo do nosso corpo, da fisiologia, a gente espera em média 45 a 60 dias depois do parto normal e 60 dias se for um parto cesárea e com liberação médica, tá? Então, assim, quanto antes a gente procurar ajuda, quanto antes a gente tratar, melhor vai ser o resultado. Na verdade, não é que melhor vai ser o resultado. Essa é uma pergunta que fazem muito. Lu, eu tô com 2 meses de pós-parto, igual você trouxe pra mim. E a outra pessoa tá com 5 anos de pós-parto. E aí? Na verdade, você vai ter resultado igual. As duas vão ter resultado, mas qual a diferença? Você, com 2 meses de pós-parto, você tá cheio de hormônios aí, responsáveis pelo processo de cicatrização. Então, o seu resultado, ele vai ser muito mais rápido do que uma mulher com 5 anos de pós-parto. Entendi. Então, a gente tem que ir pra ontem pra procurar ajuda, né? Porque o negócio aqui tá feio. Porque, assim, é complicado, né? A gente... Ainda mais com 3, né, Pri? Exatamente. A gente engravida, tem uma barriga. Depois do parto fica aquela barriga esquisitíssima. Gente, eu devo ter algum problema. Porque não é normal. Mas a gente sabe que é normal, né? E demora pra voltar. Exato, exatamente. E aí, essa cobrança, né, da estética, do corpo. Por mais que falar, não é o momento de você se cobrar, mas a gente acaba se cobrando, Acaba se cobrando, né? Não exatamente. tem jeito. Eu falo, o cuidado... É importante para a cabeça também da mulher ficar bem, né, Lu? Assim, a gente tem muita demanda, né? É filho, é trabalho, é casa. E aí eu sempre falo do autocuidado. Exato. E aí começa por aí. E eu acho que as mulheres hoje estão envelhecendo também com mais qualidade. Então a gente pegava... eu lembro da minha mãe 40 anos, eu achava minha mãe velha. Né? Hoje em dia, Eu daqui a Deus pouco me vou fazer livre. 40, exato, fazer 40 anos. Então isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar mesmo e sem culpa. Sem culpa, porque a gente tem muito essa coisa, né? Da gente teve filho e a gente não pode se olhar. Não, A gente não pode se priorizar porque fulano vai julgar e não. Eu acho que quando a gente cuida da gente, a gente está se sentindo bem, nossa maternidade fica muito mais leve. Com certeza, eu sempre falo nisso. Não, mas isso é real, assim. E assim, como que essa diástase você acha que afeta as mulheres?
né, elas ficam como, assim, quando ela realmente tem a diástase? Quais são as consequências disso? Tá. A gente pode falar de consequências funcionais e a gente pode falar sobre prejuízos estéticos. Os dois. Eu vou trazer um pouquinho mais sobre a funcionalidade. Por quê? Porque prejuízo estético a gente sabe que as mulheres têm, né? Foi o que você falou. Se olha no espelho, a barriga tá diferente, a barriga tá mais caída, que é o que a gente chama de barriga avental. Elas ficam, mas eu nunca mais vou voltar a ter aquela barriga. Não vai, mas pode melhorar. A gente tem que pensar assim, não vai ser como era antes, mas a gente pode ter uma barriga infinitamente melhor. Mas a gente tem umas consequências da diástase patológica, tá? Que muitas pessoas desconhecem. Então, a gente pode falar aí sobre as incontinências. A gente pode falar sobre a perda urinária, a gente pode falar sobre a perda fecal, que é uma coisa importante, normalmente as pessoas não falam. E o mesmo músculo que segura o xixi, segura o cocô. Então, se a gente começa tendo uma perda de xixi, nem que seja levinha, isso pode evoluir para uma perda fecal. As pessoas não falam também sobre prolapso de órgãos, tá? Que é a bexiga ali saindo da vagina. Olha isso, tá? Que gente. isso também pode acontecer. Ó, refluxo, má digestão, excesso de gases, dor na relação sexual. Tudo isso também tá ligada à disfuncionalidade do abdômen. E às vezes é importante a gente falar isso, porque de um tempo para cá as pessoas estão falando de diástase, diástase, diástase. Hoje é muito difícil você ver alguém que não saiba o que isso significa. Só que hoje, dentro da fisioterapia, dentro da reabilitação abdominal, isso está muito vago, sabe? Lógico, as pessoas vão, eu acho que eu tenho uma diástase, eu quero avaliar. Mas elas acabam percebendo que elas têm outras questões que são muito mais importantes do que a diástase. A diástase acaba sendo a cereja do bolo. Então, como essas disfuncionalidades, essa falta de função que eu trouxe aqui para você, e uma coisa que é também muito corriqueiro, assim, é o estufamento abdominal. Que elas reclamam muito, assim, principalmente no final do dia, que é bem característico. Você como nutri sabe muito bem disso, que a gente tem muita alteração hormonal. Às vezes a questão da alimentação, a gente acorda às vezes com aquela barriga mais sequinha, né? E no final do dia a gente tá com aquela barriga mais estufada. Você fica, mas por que tá acontecendo isso? Se eu tô me alimentando bem, se eu tô fazendo atividade física. E isso pode ser por causa da disfunção da musculatura, que não necessariamente não tenha... sabia, gente. Eu tô com isso aí. Tô sabendo agora. E não necessariamente tem a ver com diástase, porque tem mulher que pode ter disfunção muscular e sem ter diástase. Olha aí. Gente, se não bastava a periquita frouxa, agora até o bumbum frouxo a gente tem, barriga estufada, misericórdia. Ser mulher não tá fácil não, fácil, gente. Não é bom que a gente tenha fisioterapia pra ajudar. Jesus, misericórdia, só faltava essa. Sair a bexiga aqui pela periquita, gente. Misericórdia! E é difícil Vamos a gente tratar. ver as pessoas falando sobre isso, Vamos né? tratar pra ontem? Vamos marcar a Pois é, fisioterapeuta, pois porque é. não tá legal não. Tá legal não, já tô ficando aqui arrepiada. Misericórdia. E aí, então a gente vai o quê? Antes disso tudo acontecer, vamos procurar ajuda. Já tô com medo, já tô aqui anotando aqui minha consulta, gente. Exatamente. Porque assim, não dá. Exato. Vamos tratar de forma segura, né? E assim, essa reabilitação, Lu, como que funciona? É semanal, é mensal, é de 15 em 15? Pode ser presencial, pode ser online? Como é que funciona isso? Tá, vamos lá. Tudo depende do seu estilo de vida. Vamos trazer aqui uma mulher que ela já tenha voltado a fazer atividade física. Eu. Tá, você, vamos lá. Então, pra você, é indicado uma vez na semana, de forma semanal. Presencial é a melhor coisa. Por quê? O tratamento que eu faço, pelo menos, é um tratamento muito individualizado. Assim, eu não trabalho com protocolos prontos, eu sou totalmente contra isso, porque eu acho que você é de um jeito, eu sou de outro jeito, às vezes o que vale pra você não vale pra mim. Então, a fisioterapia, a gente tem muita terapia manual, muita manipulação mesmo, muita liberação. A gente tem alguns aparelhos que a gente também pode usar ao nosso favor, como a laser terapia, que a gente tem vários estudos aí hoje recentes falando sobre a laser terapia. A gente tem eletroestimulação também, que ajuda a estimular a musculatura, principalmente a musculatura mais profunda. E a gente tem exercícios específicos que trabalham toda essa reabilitação abdominal. Dá pra fazer online? Claro. Eu já tratei várias mulheres que moram fora do país, inclusive tô com algumas. E obviamente que a gente vai ali mais em exercícios específicos. Mas se é uma mulher que pode ir até o consultório, que pode fazer de maneira presencial, Melhor ainda. melhor ainda. Os benefícios vão ser
Muito maiores, muito né? maiores. E assim, quanto tempo você vê melhora? Eu vou fazer porque eu estou também para ontem, né, gente? Eu falo das pessoas, mas eu quero o resultado para ontem. Você vai, quanto tempo assim você já começa a ver melhora? Olha, se a gente for pensar numa questão da nossa fisiologia, o que o corpo traz pra gente são 3 meses, tá? Pra gente ter um resultado satisfatório. Expressivo. Porém, tem mulheres que a gente já vê resultado na primeira sessão. Olha aí, gente. Sem brincadeira. Segunda, terceira, quinta, já começam a ver uma diferença nessa questão da função. E é isso, às vezes você vai pra avaliar e às vezes a sua queixa você não é tão importante quanto outras coisas que talvez você esteja sentindo. Como, vou dar esse exemplo que, né, como eu falei do refluxo, um exemplo. A pessoa vai, eu já fiz exame, mas eu já tô cuidando na minha alimentação e, nossa, mas eu fico com aquela sensação, aquela comida voltando, não melhora. A gente começa a trabalhar essa musculatura, começa a trabalhar essa funcionalidade, aí chegou a outra sessão. E aí, como é que você tá? Ah, eu tô bem. Eu tenho refluxo. Nem lembra. E caramba, não é que eu melhorei? Exatamente. Então essas questões da função, o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Muito. Então assim, se você deixa ele paradinho, lindo, ele vai ficar lá parado, ele vai ficar ocioso. Mas se você dá estímulo pra ele, estímulo certo, ele responde, nossa, maravilhosamente bem. Gente, isso é tudo, né? A nutrição é igual, né? Eu sempre vejo isso com os pacientes, você falou, porque na cada consulta a gente reavalia, né? Os objetivos, vê o que sentiu. E elas também não lembram isso. Exato. Isso é importante, né, gente? A gente, ela tem uma mania, acho que o ser humano, de se acostumar a viver mal, né? A gente convive com vários problemas e vai deixando de lado. Normaliza, né? E é igual a questão da dor, também é uma coisa que eu falo muito. Você sente alguma dor? Não. Nenhuma dor lombar? Ah, não, mas eu já senti antes da gestação. Você tá normalizando isso. Por que você tem que continuar sentindo depois? Só porque você carrega a criança no colo, a gente tende tudo à flexão, né? Pega a criança, amamenta, então a gente faz muito esse movimento e as pessoas já associam a dor a essa posição que a gente fica. Mas por que você tem que achar normal que você tem que sentir dor? Não tem que achar normal. Não precisa. Sente dor quem quer sentir dor. Exatamente. E aí, o que eu queria falar também para as pessoas é tanto desafio, né, Lu, nesse pós-parto que a gente tenta. Então, qual é a dica, assim, que você dá para as mulheres, né? Porque, assim, a Lu também, gente, tem 2 filhos, ela trabalha, ela se cuida. Então, o que a gente pode fazer, assim, né, para se colocar em primeiro lugar? Qual é a dica que você faz, assim, né? Algo que, cara, funciona para mim, que a gente pode estar ajudando outras pessoas também. Eu acho que foi o que a gente falou desde o início, que de não trazer a culpa pra gente. Porque nasce uma mãe... Nasce uma culpa. Nasce uma culpa. Então, a gente tem muito essa coisa do não vou me cuidar. Às vezes, a mulher, ela tem um tempo, ela até consegue, porque cada bebê é um bebê. Tem bebê, né, que é um pouquinho mais tranquilo, tem bebê que dá um pouquinho mais de trabalho. E por que você não vai parar para tomar um banho tranquila, para você fazer uma alimentação tranquila? Por que a maternidade, ela tem que vir carregada sempre de culpa, né? Uma maternidade mais pesada, exatamente. Então, eu acho que essa primeira coisa da gente, por mais difícil, que não é fácil, eu tenho 2, já passei por isso. Mas eu acho que é isso, a gente deixar um pouquinho a culpa de lado pra gente se olhar, assim, literalmente com mais amor próprio, que eu acho que as outras coisas, com o tempo, elas vão fluindo, porque a gente sabe que as coisas passam. Com certeza. Melhoram. E passa, gente. E quando a gente tá bem, tudo vai fluir bem, né? Eu não canso de falar isso. Com certeza. A gente estando bem, tudo flui bem. É verdade. Né? Olha, eu adorei você aqui. Também. Eu achei que a gente trouxe bastante informação para as pessoas, né? Porque isso falta essa informação, né? Você falou, você começou a estudar sobre isso depois que seu primeiro filho nasceu. Então falta ainda muita informação, né? Eu acho que as pessoas precisam ouvir, né, mais mulheres, saber que a gente está junto nesse barco, né? É problema atrás de problema, mas tem solução. Tem solução, é isso. Basta a gente se informar. A gente fala sobre os problemas, mas a gente traz a solução também. E basta a gente procurar conteúdo de qualidade, informação verdadeira, pra gente se autocuidar e levar essa maternidade de forma mais leve e bem com a gente mesma, né? Então eu vou deixar aqui, gente, o Instagram da Lu, que ela publica muitas coisas pra vocês, né? Espero que vocês gostem. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade. Até a próxima, aqui no Na Minha Licença, toda sexta-feira. Obrigada e um beijo.